Olá, companheiros, companheiras, amigos e amigas. É com muita alegria que nos dirigimos de novo aos companheiros que nos ouvem e nos assistem neste momento, rogando a Deus que estenda sobre nós suas bênçãos, que Jesus se faça companheiro em todos os momentos da nossa jornada. Nós vamos falar hoje do capítulo 8, versículos 5, melhor dizendo, capítulo 8, itens 5 a 7. Esse capítulo fala: bem-aventurados que têm puro coração. E hoje nós vamos falar pecado por pensamento e adultério. Há um dito popular que diz que as pessoas nos conhecem por fora, mas Deus nos conhece por dentro. E esse capítulo trata exatamente dessa premissa do nosso interior, daquilo que nós levamos dentro de nós e que muitas vezes é oculto à grande maioria. Nós somos percebidos pelas pessoas segundo a visão que cada um tem da nossa personalidade. Para alguns somos pessoas afáveis, para outras somos pessoas de nariz empinado, pessoas humildes, para outros orgulhosos. Enfim, cada um de nós faz ideia, cada uma das pessoas fazem de nós a ideia que lhe aprouver ou pelo que a sua visão consegue enxergar. Muitas das vezes nos julgam ou julgamos mal as pessoas simplesmente pela aparência, por aquilo que nos parece ser, sem usarmos o nosso tempo no sentido de conhecer essa pessoa e, seja qual for a nossa impressão, dar a ela o direito de ser exatamente como ela é, como ela deseja ser e como ela consegue ser. Ou seja, sem exercer qualquer tipo de julgamento, nem a priori, nem a posteriori. Melhor dizendo, nem antes e nem depois, nenhum julgamento nos deve ser objeto. Devemos compreender que cada um está num estágio, adiantado ou atrasado, não importa o nosso parecer, mas que cada um é aquilo que consegue ser. Bom, e esse capítulo fala exatamente isso: pecado por pensamentos, adultério. E dentro dessa ideia de que nós fazemos juízo das pessoas segundo aquilo que observamos, Chico Xavier para nós é um espírito de alta hierarquia, um espírito que veio até nós com a missão de difundir e divulgar a doutrina espírita através do sacrifício da própria vida. E assim o fez. Quando a sua missão era trazer a lume, trazer a público 40 livros, ele multiplicou isso 10 vezes mais, sem nunca questionar ou sem nunca reclamar da missão que lhe foi imposta ou confiada. Então nós temos Chico Xavier como uma figura de alto destaque, não só nós, mas toda a sociedade. Uma vez perguntado a Chico Xavier o que ele mais se envergonhava, ele disse que o que mais o envergonhava eram os seus pensamentos. Então, aí nós vamos perguntar se Chico Xavier, que para nós era uma pessoa pura, como ele conseguia ainda ter maus pensamentos? A resposta vem da seguinte assertiva: todos nós somos espíritos em evolução. Nenhum de nós está pronto. E Chico Xavier também não atingiu ainda o ápice da perfeição espiritual que nos está destinada a todos. Ele também estava no caminho, logicamente num grau muito mais elevado que nós, né? Ele já havia percorrido muito mais caminhos do que nos resta ainda percorrer. Mas ele ainda conservava traços
da personalidade ainda imperfeita que nós somos. E como a imperfeição produz imperfeição, nossos pensamentos são frutos da nossa inferioridade espiritual ainda. Os nossos pensamentos estão de acordo com o grau espiritual que ainda atravessamos. Nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, espíritos que nós não estamos prontos ainda e alimentamos ainda imperfeições que devem ser corrigidas ao longo da nossa caminhada. E começa Kardec, aliás, nós estamos estudando com base numa assertiva de Jesus registrada em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério, começa Kardec dizendo no seu comentário, que não deve ser encarada no seu sentido restrito, naquele sentido de traição matrimonial, mas num sentido bem mais amplo, que tudo que altera a essência de alguma coisa é um adultério. Como ele se refere aqui em outra passagem, anotada aqui por Kardec, quando ele fala: porque se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos da glória de seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. Significa Jesus dizendo que aquele que tem os seus ensinamentos e não o difundir ou não praticá-lo por vergonha dele, ele também se envergonhará desse que o nega. De forma que nós que já conhecemos os ensinamentos de Jesus, não devemos adulterá-lo no sentido de não repassá-lo, não exercitá-lo, não praticá-lo, ou mantê-los sob propriedade nossa. Devemos ser discípulos do Cristo na essência, na prática, na palavra e sobretudo nos atos. Senão estaremos caindo na condição de adúltero, ou seja, aquele que modifica a essência de tal coisa. E nós falamos ainda que adulterar pode ser também no sentido de que muitas das vezes nós temos pensamentos, o que é normal ainda na nossa condição, mas há mérito naquele que tem aqueles pensamentos e não perpetra aquilo que pensa ou não alimenta aquele tipo de pensamento, se for um pensamento negativo. Como fazemos isso? Mas eu não consigo parar de pensar alguma coisa. Preencher a nossa mente com outra coisa, desviar o foco do nosso pensamento, que não queremos cultivá-lo. Lendo um bom livro, executando algum trabalho em prol nosso ou em prol de alguém, mantendo a nossa mente ocupada, praticando a caridade, lendo, fazendo preces, orações e, sobretudo, mantendo-nos ocupados, sobretudo nas boas ocupações. E Kardec, para fechar, ele diz aqui: naquele que concebe a ideia do mal, já em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Aquele que nunca pensa negativo ou nunca pensa mal, já há nele um processo realizado. Naquele que essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar. Ou seja, nós temos maus pensamentos, mas repelimos esse mau pensamento, é sinal que já estamos progredindo. E há aqueles que se comprazem no mal, não só conservam aquele mau pensamento, buscam maus pensamentos, oportunidade de manter esse mau pensamento, se ocupando da vida alheia e outras coisas. E aquele que, além de tudo, ainda perpetra aquele mau pensamento, executa aquela má ação vinda daquele pensamento negativo, nesse ainda há muita coisa a realizar, muita coisa ainda a ser aperfeiçoada. De forma que nós, como discípulos do Cristo, cientes da misericórdia de Deus, devemos estar sempre confiantes que os bons espíritos estarão conosco, nos auxiliando a ter bons pensamentos, a ter bons direcionamentos, sobretudo quando nós queremos do fundo dos nossos corações, porque muitos de nós queremos, mas não nos esforçamos
para atingir aquilo que afirmamos querer. É preciso que queiramos e que lutemos o bom combate, de combater as más tendências que ainda carregamos. Quando pensamos que o nosso inimigo é algum companheiro da nossa jornada, nos enganamos. O nosso maior inimigo é aquele que está dentro de nós. São as más tendências, as más inclinações que muitas das vezes ainda nos comprazemos em conservá-las. Que possamos lutar o bom combate, de combater o homem velho, calando as suas más tendências e colocando nos seus lugares boas qualidades, boas aquisições morais. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre. Muita paz.